Olá a todos, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da Estação Una, Estação Palmares, sobre a importância desse ponto tão histórico e tão cultural, cheio de memórias, que é o prédio da Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Bom, esse projeto ele foi pensado por dois irmãos engenheiros, né? O Alfredo e Eduardo Mornay, lá no finalzinho de 1840, já início de 1850, e eles esperaram que terminasse a Revolução Praieira para que eles pudessem dar continuidade a esses projetos. Eles criam todo o estatuto, né, da Estrada de Ferro, o programa, como que seria, porque eles já conheciam a nossa região, né, já conheciam a Mata Sul do estado de Pernambuco, sabiam da produtividade que essa região tinha, que era uma produtividade muito grande, como a cana-de-açúcar, o algodão, né, e outros víveres. E aí eles preparam todo esse projeto e leva, né, o Eduardo leva já o projeto pronto para o Rio de Janeiro, né, para Dom Pedro II, para que ele pudesse ver o projeto, aprovar, né, e ter essa dinâmica de que esse novo caminho de ferro, essa estrada de ferro, traria para a província de Pernambuco, então. E aí é aprovado, né, no dia 7 de agosto de 1852, esse projeto é aprovado junto ao Senado Imperial, junto a Dom Pedro II, e começa-se os trabalhos, né, de arrecadar fundos, né, financeiros, tanto da Inglaterra, de Londres, nessa associação com a Rainha Vitória, né, com os bancos ingleses, para que o trabalho da Estrada de Ferro pudesse começar, e realmente começa, né, eles começam em 1857, e aí vem todo esse processo de construção, uma estação, outra estação, até chegar na quarta e última sessão da concessão que foi dada aos irmãos, né, a Alfredo, Eduardo e Mornay, que seria onde nós estamos hoje, na Estação do Una, a Estação Trombeta, como era chamada logo no início. Depois eles colocam a Estação do Una devido ao rio que passa em frente à estação. Em 1957, às 12h30 da tarde, eu e minha família chegamos nessa estação aqui em Palmares. Morávamos em Escada, quando meu pai foi transferido para o Engenho Capricho, da Companhia Terraplanagem Nordestina Limitada. Então, a mudança veio num caminhão e a gente de trem, na segunda classe, porque a primeira classe era assim, aquelas cadeiras acolchoadas, bonitas, e segunda classe não. Era aquelas cadeirinhas de madeira, bem humilde, mas a gente estava bem, que a gente ficava na janela só olhando a paisagem, o trem passando, a gente via o caminhão da mudança passando. No trem vinha eu e meus 5 irmãos, e minha mãe. Então a gente ficava, uma dizia, senta menina, eu dizia, não mãe, quem está olhando aqui a janela, pela janela, as paisagens, as coisas. Aí nisso a gente viu passar o caminhão da mudança da gente pela estrada velha, porque não tinha estrada nova ainda, de jeito nenhum. Estrada de barro estreita, muito perigosa, que então na época do inverno que era complicado. Eu particularmente, mesmo sendo criança, fiquei muito admirada com tanta gente que eu vi na estação, que eu não estava acostumada a ver tanta gente. Então, para a gente não se perder, os 5 irmãos pegavam um na mão do outro para não se perder de tanta gente que era. É porque era o único meio de transporte que tinha na época, né? Ia para ter Escada, ia para Ribeirão, Cabo, chegar em Recife. Todo esse povo que hoje anda de ônibus, na época era tudo no trem. Então, quando parava, eu entre sai medonho no trem, uns chegando e outros entrando. Hoje, o meu coração se enche de emoção ao lembrar da estação
Ferroviária de Palmares. Lembrando de quando eu era criança, cheio de sonhos e esperança, vendo aquele movimento ali na calçada da estação ferroviária, movimento de passageiros chegando com as suas malas de couro, com as suas mochilas, sacolas, pessoas se abraçando, se despedindo na partida, na chegada, vendo pessoas correndo quase atrasadas. Eu lembro daquele movimento expressivo que hoje toca em minha lembrança, me fazendo voltar ao tempo de criança. Eu lembro do apito, que era a coisa maravilhosa de se ouvir, inconfundível. As placas na travessia, pare, olhe e escute. Eu lembro que o trem de carga, quando passava às vezes com uma fileira de vagões que dava 500 metros ou mais, e as pessoas paravam nas travessias e tinham que aguardar eles passarem, aguardar o trem passar. Seja descendo do Hospital Menino Jesus, ou subindo a ladeira da estação, vindo do cocão do padre, com a lata d'água na cabeça, tinha que aguardar o trem passar, porque a vez era dele. E as pessoas carregavam um sorriso nos rostos, ali vendendo milho assado, vendendo pipoca cocada na calçada, e pirulito, picolé, tudo isso tinha ali na estação ferroviária de Palmares. E eu lembro também do trem carregado com açúcar demerara. Ele parava ali ao lado da estação e carregava ou descarregava. E às vezes derramava um pouco daquele açúcar, que às vezes também a gente levava para casa. Eu levei, muita gente levou, aquele açúcar saudável, maravilhoso. Ah, como é bom recordar aquela estação movimentada, maravilhosa, que hoje está em silêncio, mas com memórias boas, daquela calçada feita de pedras lapidadas, antigas, de tempos ou dos tempos de antanhos, onde embalou muitos sonhos de quando éramos crianças. As pessoas ali embarcando, de chapéu, de paletó, seja lá do que seja, no tempo do meu avô, no tempo da minha avó. Essa era a estação ferroviária de Palmares. E eu sei que muita gente vai lembrar desse movimento. E havia pessoas que até arriscavam quando aquele trem comprido parava um pouco e pulavam pelo mangote, arriscando a própria vida. A estação, como eu guardo com emoção as boas lembranças que tenho de você. E hoje aqui, longe da cidade, mas tão perto das lembranças. Voltando novamente a ser criança. E então os irmãos, né, com todo esse processo econômico que a nossa região tinha e tem até hoje, eles inauguram aqui esse espaço, né, que seria o último lance da estrada de ferro, da sua concessão que foi dada a eles, né, que seria do Recife à Água Preta, no dia 30 de novembro de 1862, com uma grande festa, né,
O pessoal vem do Recife para cá, o presidente da província na época, autoridades, né? E as autoridades também do povoado dos Montes, ou do Trombeta, ou do Una, vêm também para cá nesse dia festivo, né? O juiz de direito da comarca, o promotor público, a parte religiosa, o clero religioso, a população em geral vem para cá para poder assistir esse evento, que foi no dia 30 de novembro de 1862, e a Estrada de Ferro ela só passa a funcionar mesmo no dia 5 de dezembro, que é quando eles abrem, né, a Estrada de Ferro, tanto para o transporte de passageiros como o transporte de carga, indo para o Recife. E aí as pessoas começam a trazer as mercadorias para cá, né, de outras regiões, norte de Alagoas, a freguesia do Bonito, né, a freguesia de Caruaru e de outras regiões, trazendo até a estação do Una para que fosse transportado para o Recife toda essa mercadoria, né? Então o que é que acontece? Em 20 anos, né, de 1862 a 1882, Palmares se torna esse polo de desenvolvimento, esse polo de industrialização, não é? De escoamento da mercadoria para a cidade do Recife, atraindo assim muitos comerciantes no início, né, do povoado. Né? A partir de 1865, Palmares se torna a capital do sul da província, né, que até hoje já há 160 anos, e Palmares é considerada a capital da Mata Sul do estado de Pernambuco devido à estação Una, devido à Estrada de Ferro, que trouxe esse desenvolvimento econômico para o povoado dos Montes, depois Vila de Palmares e, por fim, cidade e município dos Palmares. Então, essa é a importância da Estrada de Ferro, da segunda Estrada de Ferro do Brasil, que vem para Palmares, e até hoje nós vemos que todo esse desenvolvimento trazido, né, pela Estrada de Ferro fez com que Palmares tivesse esse boom de desenvolvimento e abarcasse todas as demais cidades em volta dela. E dentro, né, deste processo evolutivo que Palmares passou durante todo esse tempo, né, nós vemos que até o final do século XIX, Palmares era esse polo industrial, né, devido à estação do Una. Já a partir do século XX, em 1916, eles trocam o nome, né? Ao invés de ser Estação do Una, eles colocam Estação Palmares, que todo mundo diz, vai para onde, né? Vamos para Palmares, porque Palmares sempre foi a capital da Mata Sul. E dentro desse contexto do século XXI, desse desenvolvimento que veio acontecendo nesse processo, Palmares foi e é sempre a capital. Dentro desse processo, né, desse orgulho que nós temos de sermos palmarenses, né, de sabermos da evolução que Palmares tem com toda a nossa região, e também mostrando para o mundo também a sua importância, a sua valorização histórica, cultural, de memória a respeito do Brasil também, da zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, né, que nos leva até a década de 80, né, quando se termina as viagens, né, que era uma coisa muito boa, né, muito histórica. Até hoje as pessoas lembram das viagens de trem que saía de Palmares e até o Recife, né? Esse processo vai até a década de 1980, já no século XX, e o processo de transporte das cargas vai até a década de 1990. E daí se termina, não é, esse sonho de progresso da Estrada de Ferro, entra aí outros contextos históricos e resta apenas a saudade. Então é de suma importância ver muita gente falando, né, das suas antigas viagens de trem, que era chique, que era cultural, era bonito, né? Sair de Palmares e a Garanhuns, sair de Palmares e ao Recife, sair de Palmares e a Maceió. Tudo isso sonhos e conquistas de um passado que foi glorioso, mas que Palmares ainda mantém viva essa tradição, né, essa importância. Hoje, claro,
em outro contexto econômico, não é? Existem vários outros fatores que trazem e fazem a economia do nosso município girar, né, em torno não só da Fundação Casa da Cultura, com a cultura palmarense, mas também dentro de outros contextos. Ô Cajá! Ô Cajá! Tá quanto o preço do cajá? Tirou hoje, tá novinho.